Buenas! Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a estrutura da matéria, a nossa estrutura atômica. E o nosso assunto de agora, gente, e é o último assunto, eu juro que é o último assunto agora da nossa estrutura atômica, são os modelos atômicos. Eu deixei esse assunto por último, gente, por vários motivos. Um deles é que muitos já viram os modelos atômicos no nono ano. É um assunto que às vezes não é tão relevante em vestibulares e tudo mais. E eu queria que vocês tivessem a noção do modelo atômico atual, até porque a gente vai se deslocar e ir conhecendo os outros até chegar a ele, né? Antes da gente ver os modelos atômicos anteriores. Na verdade, pessoal, só para deixar bem claro, e alguns confundem isso, o que nós estudamos é a visão do átomo, e ela pode, inclusive, deve e vai melhorar mais ainda com o passar do tempo. Não é que aquilo foi inventado, ele foi descoberto. O átomo sempre foi o átomo, e a princípio, até que se prove o contrário, desde o Big Bang continua sendo o mesmo átomo. Desde a primeira junção de prótons e elétrons e depois nêutrons, o átomo continua sendo o mesmo. O que melhorou, o que foi melhorado ali foi a percepção desse átomo. Então, os modelos para explicar o átomo foram melhorando com o tempo. Aqui nós temos uma linha de tempo, né, dos modelos atômicos atuais, só para a gente ver a distância entre eles, ver, e depois a gente vai estudar um por um. E também dar uma olhadinha na descoberta das partículas. Tá? Então, o primeiro modelo atômico moderno foi de 1808, John Dalton. 1808, tá? Já fazem mais de 200 anos desse modelo. 1897, Thomson. Tá? Depois, vejam bem que houve uma lacuna de quase 100 anos de um modelo atômico para o outro. E depois, em menos de 15 anos ali, já evoluiu para um novo modelo atômico. Em 2 anos já foi melhorado esse modelo atômico, inclusive Bohr, ele era orientado por Rutherford, né? Tipo um doutorado. E depois demorou um pouquinho, porque aí a gente entrou na parte de física quântica e química quântica, né, em 1925, com Schrödinger, o do gato, né, de Broglie, e Heisenberg. Heisenberg ficou muito comum esse nome por causa do Breaking Bad, né, que ele usava o nome de Heisenberg, o princípio da incerteza. A gente vai dar uma conversadinha rápida depois sobre isso, né, não é o nosso foco a física quântica, mas vamos entender um pouquinho o que eles quiseram dizer, depois que a gente for olhar modelo por modelo. Bom, o elétron, ele praticamente, quando Thomson ele anunciou o modelo atômico dele, o elétron, ele descobriu o elétron por causa da pesquisa desse modelo atômico. Os prótons, há controvérsia, né? Embora em 1919 Niels Bohr tenha descoberto efetivamente ele, em 1886 Goldstein, ele já tinha, também um cientista chamado Goldstein, ele já tinha descoberto partículas positivas. Aí fica meio dúbio essa questão. Né? E por último, né, os nêutrons em 1932 com Chadwick. Essas datas, gente, elas são só referência, tá? Porque é meio complexo ali de tu analisar uma data específica, 1808. Mas Dalton começou em... mas a pesquisa dele começou em 1803. Ele conseguiu... Então existem os historiadores, ele vai pegar um determinado foco para dizer a data específica. Quando foi esse que foi realmente colocado? Alguns historiadores, cientistas historiadores, podem determinar que foi quando ele publicou o trabalho. Outros pode ser que quando ele concluiu, outro pode ser que quando a comunidade científica realmente conseguiu analisar aquilo ali e dizer não, é real aquilo ali. Então, existem várias controvérsias, né, sobre quando que aquele modelo atômico eventualmente foi descoberto. Isso para a ciência de uma forma em geral. Né, quando que realmente aquilo ali foi efetivo na ciência. Então, desde do começo da pesquisa até a publicação e aceitação pela comunidade científica internacional. Por isso que essas datas elas podem eventualmente variar. Tá? Eu vou passar agora para vocês um contexto, né, histórico. O que estava acontecendo em termos de mundo, em termos principalmente de Brasil nessa época, né?
Bom, primeiro evento muito importante, na mesma época que John Dalton publicou os resultados dele, foi em 1808, que inclusive tem um livro com esse nome, né, esse número, não sei se dá para chamar de nome, mas que foi a chegada da família real portuguesa no Brasil. Tá, e por que eles vieram? Pô, porque Napoleão estava tomando conta de toda a Europa, ele estava, né, dominando toda a Europa. Então vejam bem no contexto que, apesar de haver uma guerra, que era quase uma guerra, não é uma guerra mundial porque não envolvia o mundo, mas era uma grande guerra ali na Europa, né, que chegou inclusive na Rússia, então entrou na Ásia dentro, então Napoleão tomando conta ali, mesmo assim a ciência avançando, e claro que nesses períodos a ciência avança em passos mais lentos, né, gente? Já aconteceu de certas pesquisas com gases, por exemplo, de eu me questionava, mas por que tal cientista demorou 30 anos para fazer uma descoberta que parece ser tão trivial, além dele não ter instrumentos adequados, de não ter meios, de não ter com quem se comunicar. Aí tu vai ler livros sobre o assunto e tu descobre que, na verdade, aquele cientista, ele era um oficial de um determinado exército e ele estava na campanha, ele se deslocava com o exército, então o laboratório dele era uma barraca de campanha. E ali que ele fazia os experimentos dele. Não tinha muito onde publicar e, como eu já disse, eles estavam em guerra, né? É complicado isso. Então, por isso que às vezes a ciência demora bastante tempo para avançar. Além do fato, né, que a minha hipótese é de comunicação. Quanto mais tu consegue se comunicar, melhor. E-mails e outras formas de comunicação hoje, WhatsApp, Telegram e tudo mais, isso melhora, na verdade, a divulgação entre colegas, e aquilo ali, um pensando é uma coisa, uma rede de pensadores é outra coisa para a evolução, né? Bom, 1822, né, a Declaração da Independência do Brasil, com Dom Pedro I. Pode ver aqui que tem um lapso também de tempo grande, mas 1889, antes ainda do modelo de Thomson. Então vejam bem, olha, do modelo atômico de Dalton até o modelo atômico de Thomson, o Brasil veio a família real portuguesa para cá, o Dom Pedro I fez a Declaração da Independência, e em 1889, ainda antes do modelo de Thomson, foi a proclamação da República. Então, bastante coisas acontecendo antes de trocar o modelo atômico. Depois, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Podem ver aqui que alguns modelos, né? Aqui está o período da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial também. E aí a Segunda Guerra Mundial principalmente, né? Um período que a ciência avança para a guerra. Então, guerra, por incrível que pareça, né? Se a gente for ver, a ciência avança muito para ela. Os aviões, eles avançaram em termos aerodinâmicos e tudo mais para a guerra. Nós temos energia nuclear e dominamos um pouco da energia nuclear, por causa da guerra também, né? E existia uma corrida entre os dois lados da guerra para desenvolver uma bomba nuclear. E claro, mesmo pós-guerra também, Guerra Fria, coisa e tal, isso seguiu ainda fomentando essa indústria. Infelizmente, né, é aquela ideia do Sun Tzu: se queres a paz, te prepara para a guerra. Bom, vamos avançar então agora. A gente vai dar uma olhada nos modelos atômicos. E antes de começar com os modelos atômicos modernos, eu não posso deixar de dar um crédito de em torno de 450 a.C., né? Eu peguei a data de 453, mas em torno de 450 a.C., com Demócrito e Leucipo. É engraçado porque sempre que eu falo isso aqui, eu me lembro que uma vez eu perguntei, gente, 450 a.C., o que não tinha nessa época? E aí a resposta que eu esperava, não tinha eletricidade, difícil água encanada, não tinha internet, não tinha... E aí um aluno muito obviamente respondeu, não tinha Cristo, né? Então era até antes mesmo de Cristo, né, gente? Gente, são mais de 2.000 anos antes do modelo atômico de Dalton. Quem era Demócrito e Leucipo? Bom, eles eram filósofos, né, pensadores gregos, e eles buscaram responder à seguinte questão: se nós dividirmos um material em pedaços,
qual vai ser a menor porção possível. Então tu divide, vai dividindo, e aí eles chegaram à conclusão que seria a menor partícula, e daí o nome inclusive átomo, que quer dizer indivisível, que essa partícula seria uma esfera que não seria visível para nós, que seria praticamente uma poeira, e essa esfera ela receberia o nome de átomo, que na verdade quer dizer indivisível. Então, o átomo, a palavra átomo, significa indivisível em grego. É um nome que sacramentou. Ah, mas a gente sabe que o átomo hoje ele é divisível. O nome ficou, né? A gente era mais fácil manter o nome do que trocar o nome dele. É que nem, por exemplo, na biologia nós temos célula, que na verdade significa basicamente um espaço vazio, porque em 1665, se eu não me engano, quando Robert Hooke foi observar lá a cortiça, ele imaginou que aquilo ali, ele viu um espaço vazio, e dali ficou o nome célula, que vem de cela, que os monges usavam, a sala que os monges usavam para rezar, que era o recanto deles ali, o lugar de oração. Então acabou sacramentando o nome. E outras coisas também a gente acaba sacramentando o nome. Mas então, em essência, átomo quer dizer indivisível. Bom, esse modelo atômico não foi aceito, né? Durante esses 2000 anos, o modelo atômico que vingou, na verdade, foi que o universo era feito dos 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Isso, inclusive, né, o fato de não dominar isso, embora existiu essa ideia, mas eram os 4 elementos que imperavam, isso atravancou, isso travou muito o avanço, principalmente dos alquimistas, tá, gente? Imaginem alquimistas não como sendo um bruxo, mas como sendo um pré-cientista. Hoje, a grande maioria de vocês tem muito mais conhecimento na idade que vocês estão do que eventualmente um alquimista, pela dificuldade da quantidade de informações que eles tinham. Tá? As informações que vocês têm em termos de mapa mundi, em termos de fórmulas, em termos de matemática. Nossa, uma pessoa de 20 anos hoje sabe muito mais, conhece muito mais do que uma pessoa de 50 antigamente. Né? Mas é um fato ali que isso atrapalhou muito essa ideia de que era tudo feito pelos 4 elementos. Bom, mas, né, embora possa parecer plágio, né, nós temos em 1808 o modelo atômico de Dalton, que praticamente copiou o modelo atômico de Demócrito e Leucipo. Bem provável ele leu os textos e começou a investigar sobre isso. Ele simplesmente é uma esfera, né, o modelo atômico de Dalton não muda muito a ideia. O átomo seria esférico, vamos ver as características: rígido, ele não é mole, digamos assim, é uma esfera realmente, né, indivisível, e principalmente indestrutível. Tá? Outras características, né, que não fazem parte, não fazem, mas ele pode se associar com outros átomos iguais ou diferentes, né, principalmente os diferentes, para criar para criar substâncias novas. Essa era a ideia de Dalton. As substâncias se formam pela associação desses átomos. Mas vejam que ele é rígido. Ele é o modelo, inclusive, né, vocês devem lembrar do nome, era a bola de bilhar. Então, esférico, rígido, e se ligava em outros. Se a gente for pensar e não for mexer propriamente dito no interior do átomo, nada, ele é realmente, esse aqui é o modelo de que é como é o átomo. Não é, a gente pensa, o átomo é divisível. Né? Hoje em dia a gente pode, eu posso destruir o átomo. Ele não é tão rígido. Mas a gente imagina isso como se fosse uma coisa que, beleza, eu vou ali no meu quintal, vou destruir um átomo ali. Não. Eu não tenho ninguém, não é muito fácil. Eu preciso de um aparato todo para mexer com energia nuclear mesmo. Nós não conseguimos, não tem operação do nosso dia a dia que a gente consiga destruir um átomo. Os átomos, eles vão continuar ali, né, por mais, não, mas eu vou fatiando, eu vou pegar um machado, eu vou pegar uma prensa. Não, o átomo vai continuar sendo átomo. Então ele é, de certa forma, para nós, ele é indestrutível. Tá? Então eu preciso de um aparato muito grande para movimentar esse átomo.
Bom, 1897, né, nós temos Thomson, que era um modelo pudim de passas. Pessoal, eu tenho uma notícia meio ruim, talvez, agora no meio do vídeo, né? Para quem não notou, vai ser meio longinho. Então, quem quiser dar um pause agora, correr ali e pegar uma pipoca, porque isso aqui vai longe. Vocês lembram que são 4 modelos atômicos, né? A gente está recém no segundo e já foram um tempinho bom de vídeo, 15 minutos. Beija tudo isso, sim, tudo isso. Vamos lá. Bora que tem aula ainda. Eu resolvi pegar esse modelo aqui, gente, essa figura aqui como modelo, porque mostra os elétrons, eles estão tipo incrustados ali. O átomo em si, como o Thomson conseguiu remover os elétrons, tanto que ele descobriu os elétrons, né? Então, embora a eletricidade, elétron, olha que legal, elétron é um termo grego que vem do âmbar. Âmbar, gente, para quem não lembra o que é âmbar, lá no Jurassic Park 1, lá no primeiro Jurassic Park, sim, eu sou bem velho, né? O âmbar era aquela seiva que vinha da árvore e que trancava o mosquito dentro. Aquilo ali é o âmbar. Então os gregos, quando atritavam o âmbar em alguns materiais ali, aquilo ali eletrizava. Então você sabe, por exemplo, alguns já fazem aquela brincadeira de pegar e eletrizar o canudinho e colar na parede. Tá? Então essa eletrificação, elétron, é o nome âmbar. E Thomson conseguiu, digamos, separar esses elétrons ali. Então a ideia de Thomson é que o átomo, vamos ver as características aqui, mas o átomo ele é uma esfera maciça de carga positiva. Vejam que o nosso átomo continua sendo maciço e a carga dele positiva. E aí os elétrons estavam simplesmente espalhados no interior, né? Por isso que era inclusive o modelo pudim de passas. Eu acho que, né, como o gordo tinha que mudar, né, eu prefiro o modelo mais clássico brasileiro, que eu odeio passas. Né? Odeio não, só não gosto. Mas, né? Que seria tipo quando a gente faz gelatina com frutas. As frutas espalhadas ali na gelatina seriam os elétrons e a gelatina em si o átomo. Então a gelatina positiva e as frutas negativas. Como estava tudo... Por que ele sabia que o átomo era positivo? Como o átomo está em equilíbrio, então ele sabia que quando ele tirava elétrons, o átomo ficava positivo. Daí a ideia de que o átomo era positivo e os elétrons negativos. Né? Isso foi uma convenção. Claro que ele poderia ter convencionado o contrário, mas a ideia é que os elétrons, nesse modelo, que os elétrons podiam ser removidos e os prótons não. Seguindo, então, nós temos 1911 Rutherford, claro, né? Mais uma vez, há controvérsias de data e tudo mais, mas essas são as mais interessantes. Bom, o que o Rutherford descobriu? Né? É um modelo que alguns chamam, eu não gosto muito desse nome, mas resolvi colocar aqui um modelo planetário. Né? Ele descobriu que tinha um núcleo muito pequeno mesmo, a gente já estudou essa ideia, né? Se o núcleo fosse do tamanho de uma bolinha de gude, né? Praticamente o tamanho do átomo seria o tamanho da quadra da escola, né? O tamanho que a gente viu ali, a gente chegou naquele vídeo, passei para vocês, né? E aí algumas características, né? O núcleo muito pequeno, ele descobriu isso, né, pelo modelo atômico dele, e havia um grande espaço interior entre o núcleo e a eletrosfera. Ele fez um experimento, né, que é para descobrir isso, né, que é o experimento de Rutherford. Vamos dar um zoom aqui para poder pegar melhor. Numa caixinha aqui, gente, ele bombardeou uma lâmina de ouro com partícula alfa. Partícula alfa é um núcleo pesado, digamos assim, pesado entre aspas, né? Na verdade, ela tem uma massa de 4, é como se fosse um núcleo atômico. Né? E bombardeou uma lâmina de ouro. Por que uma lâmina de ouro? O ouro, gente, todo mundo é ostentação. Não é ostentação, né, gente? O ouro, ele é um material, além de ser raro, além de ser caro, né, ele não corrói e, principalmente, ele é muito laminável. Das propriedades que ele tem, tu pode fazer uma lâmina muito fina com ele. Eu não me lembro se é o mais laminável assim, mas é praticamente dos mais lamináveis. Imagine uma lâmina mais fina
do que o papel de alumínio que a gente usa na culinária, por exemplo, aquele papelzinho de alumínio, mais fino ainda que aquilo ali, e resistente também, né, que é o ouro. Isso, de uma resistência, ele é um material bastante denso. Bom, bombardeando aqui, né, a gente consegue ver aqui no desenho, a ideia, como está bombardeando aqui, ó, era simplesmente que essas partículas passassem, isso aqui ao redor, né, são detectores. Imagine como se fosse complicado isso, mas como se fosse um filme fotográfico antigo, aonde no momento que a partícula bate, ela marca aquilo ali. Então a ideia era que passasse as partículas alfa. São 3 radiações que a natureza tem, é alfa, beta e gama. Alfa é uma partícula positiva, é a maior de todas. A radiação beta é uma negativa e gama é apenas a radiação, não tem nem massa. Mas a partícula alfa deveria de passar. E ao contrário disso, ele viu que ela estava se espalhando e que poucas passavam reto. Né? Existia uma quantidade muito grande que estava se espalhando. Fazendo os cálculos, ele descobriu que existia então alguma coisa dura no meio do átomo. E essa coisa dura, digamos assim, ele chamou de núcleo, pelos cálculos dele, pelo tamanho que deveria de ter o átomo, que a gente viu que é em angstrom ou picômetro, né? Mas pelo tamanho do átomo, pela espessura da lâmina, tudo, então tinha um núcleo que era rígido, né? Ao redor dele existia uma eletrosfera, e esse núcleo, quando batia essa partícula alfa, ela se espalhava. Foi um choque realmente, né? Foi um grande achado ali, e daí ele descobriu que é um núcleo muito pequeno em relação à eletrosfera toda. E aí o modelo planetário, né, gente? Avançando então, senão esse vídeo vocês vão ficar 3 dias aqui assistindo, né? O nosso próximo modelo de Niels Bohr. Niels Bohr, gente, eu modestamente, né, eu considero a segunda mente mais brilhante do século XX. Obviamente a primeira, Albert Einstein, né? Inclusive Bohr, ele teria vencido discussões com Einstein, né, sobre física quântica, né? Enquanto Bohr ele explica muito a parte da estrutura da matéria com a física quântica, a física relativista de Einstein explica a parte macrosférica, digamos assim, os planetas, os buracos negros e tudo mais. E até hoje ninguém conseguiu unificar, porque as duas partes, digamos assim, da física, a física quântica e a física relativista, funcionam muito bem para os modelos, mas ninguém conseguiu unificar essas duas, né? E há muitas tentativas. Bom, algo que ficou muito que Rutherford não conseguiu explicar, gente, e que Bohr explicou, é por que nós temos um núcleo de carga positiva e uma eletrosfera de carga negativa, e esse núcleo simplesmente não atrai os elétrons e acaba com o nosso átomo. Como assim atrai? Sim, o positivo deveria de atrair o negativo e acabou o átomo. Mas por que os elétrons se mantêm então ao redor desse núcleo? Essa foi a explicação que Bohr tinha que dar com o modelo atômico dele. Tinha que dar, parece que foi só, olha meu filho, ficaras. Não, mas foi o que ele buscou responder essa questão. Né? Porque era algo, às vezes eu digo que às vezes na ciência tu acaba se batendo com o elefante que voa, e não é o Dumbo, tá? O Dumbo tudo bem, mas fora o Dumbo, né? E tu te vê de frente com um elefante voando. Não, mas elefante não voa. Não, mas eu tô vendo o elefante voar. Peraí, os outros aqui ao redor, tá todo mundo vendo? Ah, tá, então tá, não tô louco. O elefante está voando. Bom, se o elefante está voando, se todos estão vendo que o elefante está voando, e eu sei que o elefante não deveria voar, bom, eu vou ter que ter uma teoria, eu vou elaborar uma hipótese científica e comprovar e fazer dessa hipótese uma teoria. Lembrando que a teoria é uma hipótese comprovada para explicar o porquê que o meu elefante está voando. Então nós não deveria existir o átomo, porque nós temos um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa. Esse núcleo deveria simplesmente ser atraído e acabou a história. Né? Mas não era assim. Né? Desde o início dos tempos não era assim. Desde que surgiu o primeiro átomo, né, existia uma atração e ao mesmo tempo não era
puxado o elétron para o núcleo, senão não seguiria simplesmente. Bom, o que ele descobriu então, né, desse novo modelo é que existia um núcleo no centro do átomo, esse núcleo é positivo, tá? Os elétrons vão orbitar ao redor desse núcleo, e esses elétrons, eles têm níveis de energia. Olha só, isso aí a gente já viu, né? Por isso que eu queria deixar por último. Níveis de energia. Os elétrons são divididos em níveis de energia. Já faz mais de 100 anos que foi descoberto isso, gente. Inclusive depois a gente quantificou, né? E eles ficam nesse nível de energia. A gente poderia mais ou menos comparar, gente, eu não sei se vocês já estudaram ou não, mas com a ideia do princípio da inércia da física, Isaac Newton. Olha só, a gente estou metendo onde não era, mas o elétron vai permanecer naquele giro ao redor do núcleo até que seja colocada uma energia sobre ele. Energia na forma, entre aspas, de uma força, né? Então, quando o elétron ele recebe energia, ele se afasta do núcleo. Quando ele doa energia, ele se aproxima do núcleo. Então, quando ele recebe energia, ele se afasta do núcleo. Quando ele doa energia, ele se aproxima do núcleo. Esse modelo atômico, inclusive, ele explica dois fenômenos, que é o fenômeno da fosforescência e da fluorescência. Quando passam elétrons, por exemplo, na lâmpada fluorescente, ela dá um pulsar. O elétron passa por ali e a eletricidade, no caso, os elétrons vão para uma camada mais afastada, que receberam energia, e quando eles retornam, eles emitem energia na forma de luz. A mesma coisa no fenômeno da fosforescência. Tipo, o que é fosforescência? Qual é a diferença? A fosforescência é, por exemplo, uma tomada. Aquilo que a gente está na luz, tu coloca no escuro e ele segue brilhando um tempo. Né? Tipo uma tomada elétrica, aquilo que brilha no escuro. Uma camiseta, às vezes tem uma tinta que é fosforescente. Então aquilo ali, os elétrons vão recebendo luz, eles se afastam do núcleo. Quando param de receber a luz, eles começam a retornar e emitem luz. Daí a fosforescência. E a fluorescência é uma lâmpada, aquele fenômeno mais imediato, né? Onde nós temos uma corrente elétrica passando e o elétron salta e retorna, como se fosse um pulsar a todo instante, ele está pulsando. Tá? Então esse modelo atômico de Niels Bohr. E o outro modelo atômico? Bom, 1925, mais ou menos, claro, gente, não é uma data fixa, né? Eu volto a frisar, mas mais ou menos para deixar bem claro, né? Um ponto ali, digamos assim, de referência para nós. E aí nós temos três cientistas, né? O Schrödinger, o Victor de Broglie e o Werner Heisenberg, que anunciaram aquilo que a gente já deu uma estudada anteriormente, né? Que nós temos um átomo que tem um núcleo e ao redor desse átomo existe a possibilidade do nosso elétron estar ali. Heisenberg, ele inclusive anunciou o chamado princípio da incerteza, que significa o quê? Que o elétron, ele na verdade já vinha sendo descoberto, mas o elétron ele tem uma velocidade muito grande ao redor do nosso núcleo. Chega até a 20 mil quilômetros por segundo. Gente, a velocidade da luz no vácuo é em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Ah, mas está longe ainda da velocidade da luz, não chega nem a 10%. Mas é muito. E aí vocês imaginem o tamanho do átomo e ele se deslocando nessa velocidade. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg, que é, como eu falei, ficou famoso pelo Walter, né, White, do Breaking Bad, que ele assumiu a identidade do Heisenberg. Né? E o princípio da incerteza diz que, na verdade, tu consegue do elétron, ou tu sabe a posição dele, ou tu sabe a velocidade dele. Tem até vem piadinhas ali, né? Que o guarda para Heisenberg no trânsito, é uma piadinha bem ruim, tá? O guarda para Heisenberg no trânsito e pergunta: o senhor sabe a que velocidade o senhor estava? E aí Heisenberg diz: a velocidade não, mas eu sei minha posição exata. Porque, na verdade, não tem graça nenhuma.
Mas porque na verdade do elétron tu só consegue saber ou a velocidade ou a posição. Como eu falei, Einstein e Niels Bohr discutiram muito, e Einstein ele dizia que na verdade era possível, nós só não tínhamos instrumentos. E numa discussão mais de caráter até filosófico do que prático, mas Niels Bohr ele conseguiu demonstrar, né, não prático, porque quando eu digo não prático por modelos matemáticos, né, que toda vez que algum instrumento tentar verificar ou a posição ou a velocidade do elétron, ele vai acabar interferindo. Então é aquilo que uma época ficou famoso dentro da física quântica, dizendo que o observador ele atrapalha quando tu observa um evento. O pessoal meio esotérico, nada contra os esotéricos, tá, gente? Mas os esotéricos usavam um pouco disso aí. E Schrödinger, né, ficou bem famoso ali por causa do gato, né, que ele quis dizer a questão da probabilidade, né. Em resumo, assim, o que ele quis falar é que o gato estava dentro da caixa e existia algo que poderia a qualquer instante matar o gato. Né. No meu modo de ver, o gato está vivo, tá? Se alguém perguntar, o gato está vivo ou está morto? Está vivo. Tá? Mas dizendo que o elétron seria o princípio da incerteza, dizendo que o elétron existe uma possibilidade muito grande do elétron estar ali, mas pode ser que não esteja. Então é o princípio da incerteza, a ideia principal de Schrödinger. Esses aqui são alguns dos pais do modelo atômico moderno, né, gente? Que tem como característica aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Os elétrons movem-se ao redor do núcleo com velocidade muito grande, né? Não tem como tu determinar a velocidade e a localização dos elétrons. Ou tu sabe um, ou tu sabe outro. Né? E isso foi, infelizmente, né, demonstrado matematicamente por Niels Bohr para Einstein. Einstein, né, foi uma das discussões que ele acabou perdendo para Niels Bohr. Inclusive, Einstein, a ideia probabilística, né, que a famosa frase de Einstein, que ele não gostava da ideia de que o universo é uma probabilidade. Como assim? É questão do próprio elétron. O elétron pode estar ali, mas pode não estar. Então Einstein não gostava muito dessa ideia de probabilidade. Né? Não. E Einstein proferiu a famosa frase: Deus não joga dados. Né? Ao que Niels Bohr rebateu. Einstein, para de dizer para Deus o que ele pode fazer ou não. Mas foi uma... Claro, a discussão não era somente isso, né? Avançou bastante e, infelizmente, como eu já falei, Einstein não venceu essa discussão. Obviamente, gosto muito do Niels Bohr. Os dois eram muito bem-humorados. Niels Bohr diz a história que ele tinha uma ferradura atrás da porta. Fazia tempo que eu não contava história. Já o vídeo já foi até lá no Raio que o Parta, né? A gente está tão cansado, então a gente só contar uma historinha rápida. E a princípio isso é um fato mesmo. Niels Bohr tinha uma ferradura atrás da porta. E alguém observando aquilo disse: mas o senhor, Niels Bohr, uma das mentes mais brilhantes do século XX, o senhor acredita que essa ferradura atrás da porta vai lhe trazer sorte? E ao que Niels Bohr respondeu, olhou para a ferradura e teria dito: na verdade, acreditar que essa coisa me traz sorte ou vai me trazer sorte, eu não acredito. Mas me disseram que traz sorte mesmo assim. É aquela brincadeira do, né? Eu não acredito em bruxas, mas que existem, né? Eu não creio em bruxas, pero que ai ai. Então ele era bem humorado nesse aspecto. Provavelmente nem foi ele que colocou lá a ferradura, mas foi a resposta que veio à mente ali na hora dele, tá, gente? E mais uma característica, né, que a gente já tinha comentado, é que os orbitais são exatamente essa possibilidade de encontrar os elétrons. O que se busca hoje, gente, essa questão probabilística, né, seria a teoria do caos. Aquela velha frase que diz: o bater de asas de uma borboleta causa... talvez até existisse uma forma da gente conseguir prever exatamente onde vai estar cada elétron. Mas a fórmula em si seria tão complexa, tão grande, que por enquanto todos os nossos maiores computadores trabalhando demorariam talvez anos para prever onde o elétron vai estar no próximo segundo. Então, talvez o que Einstein quis dizer é que exista
uma forma de prever a probabilidade, né? E talvez, tá, entrando um pouquinho e brincando de filosofia, né, Deus se esconde exatamente nessa questão. Aquilo que parece acaso para nós tem uma causa muito bem definida que a gente desconhece, né? Então, gente, o vídeo encerra por aqui. Podem dizer, né? Acho que vou ter que dividir, fazer o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, fazer uma saga do Senhor dos Anéis com esse vídeo, tá, gente? Desculpa, a gente ficou grande, mas pelo menos ele é estanque, tá? Então, muito obrigado pela assistência aí de vocês, tá, galera? E fui!